Bom dia, tudo bem? Quinta-feira, dia de Mais Social, para nós conversarmos com ONGs, projetos sociais de São José dos Pinhais, Curitiba e também da região metropolitana. Hoje nós vamos conversar com a Bianca Baldini. Ela é presidente da ONG Um Lugar ao Sol. Inclusive, ela já está aqui com a gente e para não perder tempo nessa live, porque ela me falou que ela fala bastante quando a gente começa a entrar no assunto da ONG, então eu já vou chamar porque eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. Então já vamos chamar aqui a Bianca. E para você que está entrando, se puder enviar aviãozinhos para chamar os amigos, para compartilhar essa live. Tudo bem, Bianca? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem? Ótima! Melhor agora, porque eu adoro esse momento do mais social, né? Eu adoro saber um pouquinho mais das ONGs, dos projetos e de pessoas assim como você que ajudam outras pessoas. E Bianca, Que você beleza. está me escutando bem? Tô sim, tô com o foninho aqui pra ficar esperta. Perfeito! Acabei de falar aqui para quem está assistindo com a gente que você falou para mim que quando você começa a falar da ONG, você vai longe. Então, Tem que me cortar. Então não vamos enrolar muito, vamos começar já. Eu quero já perguntar qual é o objetivo da ONG Um Lugar ao Sol. Então, nosso maior objetivo sempre é dar um auxílio, ajuda, assistência para as crianças e adolescentes carentes, né, de região mais carentes, assim. A gente já tem um projeto, se chama Jovens Sementes, que vai fazer 9 anos esse projeto. Com esse projeto nasceu vários outros, né? Mas esse é o nosso carro-chefe a gente dá vários cursos para as crianças e adolescentes ali da região do Tatuquara. A gente ia levar o ano passado para o Parolim também, mas a pandemia não deixou, né? Mas é cursos referentes a reforço escolar, esporte, música, enfim, que a gente conseguir sempre. E junto também trabalhando valores, né? Valores com as crianças, assim, sempre ensinando elas o caminho correto aí a seguir, vamos dizer assim. Uhum. E eu fiquei curiosa também, Bianca, quanto ao nome da ONG, né? Um Lugar ao Sol. De onde surgiu esse nome? Qual foi a iniciativa, a ideia? Então, eu até tenho um vídeo assim que fizeram comigo, eu explicando por que esse nome, sabe? Porque assim, eu sempre gostei muito do sol, sempre desde pequena, inclusive antes da ONG e tudo, eu tenho uma tatuagem até do sol. E quando eu comecei esses trabalhos voluntários, eu tenho algumas amigas que começaram comigo, né? E eles deram essa sugestão. Ela deu essa sugestão de um lugar ao sol é onde que todas as crianças querem um lugar ao sol na vida, né? É como se elas pudessem, se pudessem não, elas têm uma oportunidade melhor e elas precisam enxergar. Então nós somos levamos ela a um lugar ao sol na vida. Assim. Então tudo coube, né? O sol com essa oportunidade que a gente está dando para as crianças delas serem e seguirem um caminho melhor aí do que geralmente elas têm. Legal, Bianca. E me conta também quais são as ações, assim, as principais ações que estão acontecendo e também aquelas que vocês querem implantar. Então, nesse momento da pandemia, muitas coisas aconteceram, né? Igual eu te falei. Tá o Fernando aí, Dondeu, que faz parte da ONG também, me ajuda muito. Oi, Fer. Então, muitas coisas aconteceram. Como eu te falei, o nosso principal projeto são os cursos para as crianças, o reforço escolar, enfim, entre tantas coisas. Mas com a pandemia, a gente teve que parar com essas aulas por conta da aglomeração, então, toda essa questão. Então, a gente partiu para um outro lado, que é mais o assistencialismo mesmo. Vieram muitas demandas pedindo alimentos para a gente. Além de alimentos, álcool, máscaras, caixa d'água, porque com essa restrição de água que estava tendo em Curitiba, né? Ainda está tendo. Então, quando chega nas favelas, é ainda pior, sabe? É ainda pior. Até marmita a gente começou a fazer uma época aí, porque teve um momento da pandemia que as famílias ou tinham alimento, ou tinham gás, ou tinham água, entendeu? Nunca tinha os três ao mesmo tempo. Então a gente levava marmitas aí uma vez por semana também, junto com alguns parceiros que a gente conseguiu. E nesse momento da pandemia a gente está assim, mas a gente está voltando aos poucos a nossa atividade, claro, sempre com muito cuidado,
Esse ano a gente já está com um projeto super bacana aí, que é para os adultos dessa vez, porque existe uma prova, né, chamada Enseja, desculpa, eu já tô. Enseja, onde os adultos podem concluir seus estudos, né? Ou ensino médio ou fundamental. E muitos adultos ali na comunidade estão há muitos anos sem estudar. Então a gente vai começar com um projeto chamado Ensejar, por isso que eu confundi. E vai começar já semana que vem com 2 turmas, do ensino médio e do ensino fundamental, poucas pessoas ainda, para não aglomerar. E a gente vai começar a dar as aulas para eles, para que eles consigam fazer essas provas, sabe? É um incentivo para que todo mundo termine seus estudos, voltem a estudar também. A gente vai começar com os adultos e, na sequência, aí, esperando a vacina também, com as crianças. A gente já está com nossos planos desenhados aí. Pois é, Bianca, nesse primeiro momento, né, tem que ter muito cuidado, esperar mais um pouco, daqui a pouquinho a pandemia acaba, vai embora. Se Deus quiser. E vocês, então, têm sede própria? Porque eu queria saber, né? Você falou que tentaram ir para outro local, não conseguiram por causa da pandemia. Então, onde vocês estão atualmente? E vocês desejam ampliar para mais lugares? Então, assim, a gente tem o nosso projeto começou no Tatuquara, né? Só que eu nunca tive um espaço lá no Tatuquara, sempre foi alugado. Então, eu sempre corri muito atrás de ajuda para ajudar no aluguel do espaço que a gente tinha. Então, cada vez mais foi ficando menor esse espaço. Então, era um barracão pequeno que cada vez mais vinha crianças. A gente foi para um outro barracão, ficamos 1 ano lá também, porque era alugado e era bem mais caro, a gente não deu conta de pagar. O dono do barracão pediu, a gente voltou para esse pequeno, só que quando a gente voltou, a gente ganhou um outro espaço no Parolim, né? E eu, como não tinha, né, outra saída, a gente acabou indo para o Parolim. E o nosso trabalho todo é no Tatuquara, a gente acabou indo para o Parolim. E a gente ia começar lá, só que daí começou a pandemia, todo esse trabalho que eu falei de curso, de aulas, a gente ia começar no Parolim. Mas começou a pandemia, a gente não começou lugar nenhum, teve que parar e voltamos nesse espaço menor no Tatuquara, seria mais só para assistencialismo mesmo, para a gente arrecadar as coisas lá, como alimentos e todas as outras coisas que eu citei, né? Água, máscara, enfim, coberta na época do frio, roupas. E acabou que a gente está lá ainda até agora e a gente vai voltar lá também. Agora a gente tem uma ideia de comprar um espaço no Tatuquara. A gente está indo atrás, né, de ajuda, de verba, e a gente quer montar uma sede lá também, uma sede própria, porque a gente está em uma sede alugada. Então, nós não sabemos até quando a gente fica, né, nas sedes alugadas. A gente depende muito da boa vontade dos donos e também do dinheiro para pagar, porque nós não temos recursos nenhum, não temos recursos do governo, não temos recursos de empresas privadas, somente doação de pessoas físicas. Então, são bem sazonais, assim, as doações. Então, a gente vive dessa forma já vai fazer 9 anos, assim. Às vezes a gente tem dinheiro, às vezes a gente não tem, às vezes eu tenho que tirar do meu bolso, às vezes peço para minha mãe. E assim a gente vai se virando. Então, ambas as comunidades lá do Tatuquara, quanto do Parolim, provavelmente vocês entraram em contato, né, com várias pessoas, né, durante esse período. Quem se interessar, então, pode ir atrás. Não tem problema se é do Tatuquara, se é do Parolim, ou até mesmo de outras localidades? Isso, com a pandemia a gente até se espalhou, né? A gente chegou até Mirante Tamandaré, até Araucária, até Ocique. A gente conheceu outras comunidades, levou essas doações também para outras comunidades. Essas comunidades nos procuraram também, sabe? Foi bem bacana, assim, a gente acabou conhecendo outras demandas e assim a gente vai seguindo, assim, enquanto a gente tenta atender o nosso público principal, que é o pessoal ali, as crianças do Tatuquara, e também temos agora cadastrados algumas crianças do Parolim, né? Porque a gente ia começar lá. E a gente atendendo eles, a gente vai para os outros também, né? Deu certo ali, vamos para as outras crianças da comunidade ali do Bela Vista, que é a comunidade onde a gente está. Passando isso, a gente vai para SIC, vai para aonde der. A gente vai pegando ajuda, vai dando as mãos e vamos atendendo quem precisa. Sempre é assim. Eu vi que a Suiene, minha amiga, acabou de entrar também. A Suiene também tem um projeto bem bacana. Nós trabalhamos em algumas atividades juntas aí também, bem bacana.
Então depois eu vou pegar também o contato da Suliene, porque essa live Pega. tem que, né, divulgar coisa boa, projetos bons. E para quem entrou agora, né, a gente está falando aqui com a Bianca, ela está falando sobre a ONG Um Lugar ao Sol. E Bianca, para as pessoas ajudarem vocês estão aceitando voluntários? Sempre estamos precisando. Por exemplo, esses dias atrás estava precisando de professor de matemática. Graças a Deus já consegui um. E ontem a gente teve uma reunião ali com esse projeto Ensejar, que eu comentei com você agora, que vai ser para os adultos. Talvez a gente precise de mais professores aí, principalmente para biologia ou ciências. Talvez a gente precise também. Além de outras coisas. A gente sempre está precisando de ajuda para fazer faxina, para pegar doação, enfim, para dar aula para as crianças. A gente tem os nossos projetos aí para frente, sempre estamos precisando. Doação, por exemplo, é uma coisa que estão pedindo muitas coisas nesse momento agora, estou falando agora, assim, no início do ano, uma enxurrada de pedidos de doação que veio aqui para mim. É colchão, é cama. Nós mesmos da ONG agora estamos precisando de uma pia, de panela, enfim, várias coisas. Uhum. Então, já entrando no assunto doações, esses agora são os principais itens, né? A cama, a panela, colchão. Mas também me conta quais são os outros itens, as outras coisas que vocês precisam nessas doações. Ó, a gente está fazendo também uma campanha de material escolar, né? A gente, ali para as crianças que são cadastradas da ONG, elas já ganharam, só que, como eu falei, acaba que outras pessoas, outras crianças ali da comunidade, porque assim, nós estamos numa comunidade onde todas as crianças podem participar do projeto, só que nem todas querem. Então, atualmente a gente atende 50 crianças e os irmãos, que são muito pequenos, seriam umas 70 mais ou menos, ali dentro da comunidade. Só que na comunidade toda tem 200 crianças, 300 mais ou menos. Então, sempre quando a gente consegue atender as nossas cadastradas, a gente tenta atender as outras também da comunidade. A gente acaba... E elas procuram, esse momento de volta às aulas, no início do ano, elas acabam procurando bastante a ONG para pedir doação de, por exemplo, material escolar. Então, a gente está atrás para conseguir atender eles também. E passando deles, a gente vai para onde precisa, né? Araucária, Almirante Tamandaré, enfim, aonde precisar. Mas, a princípio, é para as crianças ali do Bela Vista também. Uhum. E você também falou agora num cadastro, né? Essas crianças que estão cadastradas com vocês, elas recebem um acompanhamento, por exemplo, a Maria, por exemplo, não foi, já faz tantos dias, não entra em contato. Sim. Tem uma maneira de ir, conversar, como é que é? Sim. Assim, ó, todas elas cadastradas ali moram na região, né, que hoje a gente tem o barracão alugado, e eu conheço todas elas, conheço elas e a família delas, conheço a necessidade de cada uma. E quando não vem para a aula, né, a nossa aula, eu digo, a aula da ONG, a gente vai atrás, o que está acontecendo, porque muitas vezes os próprios pais vêm falar comigo, né, está acontecendo tal coisa, isso, e assim vai, a gente vai sempre em busca de ajuda. Por exemplo, já aconteceu da gente ir atrás de psicólogos, de assistentes sociais, de muito procurar o pessoal da prefeitura mesmo, da FAS, do Conselho Tutelar e por aí vai, né? Coab, enfim, e aí vai. Sempre a gente vai atrás, sim. Não faltou, tem alguma coisa errada, a não ser que ele chega e fala, nós não queremos mais, a criança não quer mais participar, daí é outra história. Mas se tá faltando, sem uma justificativa, a gente tem que entender por quê. Uhum. E nessa pandemia, como é que foi manter o contato com as crianças cadastradas? Então, eu tenho um grupo, né? Um grupo com os pais ali, um grupo no WhatsApp com os pais. Então, eu sempre tento mandar alguma atividade para eles, para que eles venham até a ONG, ou mando o escrito e eles vêm até a ONG e traz já feito, né? Depois eu corrijo, mais ou menos nesse estilo. A gente conseguiu no meio da pandemia umas apostilas também bem bacana, que foi o pessoal de outra ONG que me deu, que foi o pessoal do Mutirão. E daí a gente entregou para eles também conseguimos uns caderninhos de atividades, assim, mais lúdicos também. E a gente acabou fazendo dessa forma, mandando para casa, assim. Teve uma atividade final do ano só que a gente conseguiu um professor vindo lá do exterior, lá, professor de pintura, que daí a gente reuniu 12, 13 crianças só no máximo para fazer essa aula presencial.
Mas aí todo mundo com máscara, com álcool em gel, tudo assim, né? Mas a gente quer voltar mais para essas aulas presenciais, mas com menos crianças, né? A gente vai ter que meio que vai ter que fazer aos poucos o negócio, né? Vai ter um projeto também que eu nem falei ainda, se o Fernando tá até online, depois ele até vai me cobrar. Um projeto com voluntários de fora também, que é junto com uma outra ONG que se chama a ESEC, que vão mandar voluntários de fora ali para fazer atividades com as crianças também. A gente está num estudo ainda com esse projeto para começar, talvez no final de fevereiro, começo de março. Então, vocês têm bastante contatos com outras ONGs, então existe essa parceria, né? Com certeza. É igual eu sempre falo, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente precisa, sim, de parceiros. A gente também é parceiro de outras ONGs. Quando a gente tem, a gente doa. Quando a gente não tem, a gente pede. E, graças a Deus, assim, a gente tem uma boa rede de relacionamentos. E eu acho que é isso que fez a gente chegar tão longe, sabe? Sem nenhum... digamos, um padrinho grande, assim, nem político, nem empresas grandes, nem empresa pública por trás da gente. Nossos parceiros são outras ONGs, pessoas limpas também, tanto quanto a gente, sabe? Eu acho que isso que fez a gente chegar aonde a gente chegou. Então, por enquanto, não tem nenhum parceiro, né, que seja uma empresa, algum local, né? A gente tem pequenos empresários, por exemplo, agora mesmo o pessoal da Ricciardi e o pessoal da Lili, né, que os parentes ali, acabaram abrindo espaço para servir como um ponto de coleta lá no Bacaxiri. Pensa que nós estamos do outro lado da cidade. Então, eles se ofereceram para abrir um ponto de coleta ali e sempre em 15 dias nos levar. Isso também nos ajuda, é uma forma de nos ajudar e muito, né? Porque a gente está muito longe, geralmente as pessoas não vão até o Tatuquaras, sabe? Então, isso já ajuda muito. Final do ano, ele ajudava nas marmitas, ele de 15 dias ajudava nas marmitas para que a gente pudesse entregar lá nas comunidades. Então, esse tipo de parceria. Só um pouquinho. Maria, olha, rápido. Desculpa. Sem problema. Então, Bianca, quem quiser, então, ajudar sendo um ponto de coleta... Do garagem. Também pode. Isso, o Fernando acabou de me lembrar ali, é o pessoal do garagem, Nova Garagem, isso, eles mesmos. Ele e o pessoal da Ricciardi também são parceiros ali que serviram de pontos de coleta pra gente. E que são parceiros. No final do ano também deram um almoço para as famílias, assim, com macarrão, com frango à milanesa. Nossa, eles são sensacionais, sensacionais. Todo tipo de ajuda é bem-vindo, sabe? E soma muito com a gente, assim, que está vendendo almoço para comprar janta, soma muito, assim, esse tipo de atitude. E se por um acaso eu tiver alguma doação, mas não consigo levar em lugar nenhum, vocês arranjam um jeito de ir buscar? Sim, a gente sempre pede o seguinte, né? Se a doação for grande e tiver bastante, porque muitas vezes a gente assim, falar a verdade, eu trabalho das 8 às 18. Agora eu tô falando com você porque é meu horário de almoço, por isso que é meio-dia. E o meu marido também, ele tem uma caminhonete e tem uma Kombi. E a Kombi é da ONG. Então, assim, a gente acaba sempre doando muito do nosso tempo. Então, às vezes vai do outro lado da cidade para pegar, às vezes, uma sacolinha de roupa ou um móvel quebrado, muitas vezes aconteceu isso. E do outro lado da cidade, perdeu o maior tempão naquele trânsito de 6 horas, 7 horas, e chegar lá e ser em vão. Então, assim, a gente vai buscar, mas eu peço para que, por exemplo, eu tenho uma sacolinha de roupas, vocês buscam? Então, aproveita e pega para os vizinhos também, né? Faz uma campanha ali em volta com a sua família, com seus vizinhos, para que a nossa viagem vale a pena, entendeu? Porque todo esse dinheiro de gasolina é tudo do nosso bolso também. E principalmente o tempo, né? Muitas vezes a gente usa muito tempo que a gente não tem para, às vezes, tem que valer a pena, é isso que eu falo, mas a gente vai buscar sim. A gente também abre esse espaço aqui para que vocês possam abrir o coração de vocês, né? Porque dentro de cada ONG tem uma dificuldade, né? E essa é uma dificuldade, né? Que algum lugar a sol tem, né? De às vezes se deslocar, até porque todos vocês são pessoas, né? Também tem as suas vidas pessoais. Então,
para quem doa, para quem está assistindo, entenda também esse lado de vocês. Isso. Então É isso mesmo. falar disso, Bianca, é bem importante. E até que E o que que acontece? o projeto Acontece muito assim. Pode falar. Ah, desculpa, tá cortando. Acontece muito assim de, ai, mas ela não tatuquara. Ai, assim, entenda, a gente também, né? Claro que toda doação é bem-vinda, mas pensa que a gente quase todo dia sai para buscar doação. E quando a gente não vai sair para buscar doação, a gente está fazendo outra coisa. Estou atrás de projeto, estou atrás de escrever projeto, atrás de voluntário, entendeu? Então, você tem uma doação e pode levar até a gente, vai nos ajudar muito. Assim, eu sei que é longe para você, mas é longe para a gente também, é corrido, mas se você quer ajudar, vai até lá, você vai nos ajudar muito mais do que você imagina, assim, sabe? E agora que a gente conseguiu esse ponto de coleta aqui ali no Bacaxeri, penso ser mais fácil, às vezes, de levar, né? Do que ir lá no Tatuquara. Muita gente fala assim, pô, mas lá no Tatuquara, lá no final do mundo. E realmente é longe, né? Se você pensar. Mas, enfim, é isso que eu queria falar. Se puder ajudar levando até a gente, já é uma grande ajuda. Ou até mesmo liga, né? É só combinar, né? Leva até a metade do caminho, espera num ponto estratégico para não ter que fazer todo um deslocamento. Às vezes o seu trabalho é mais perto, lá do Tatuquara, da sua casa, leva até o seu trabalho, combina, já aproveita e já mobiliza todo mundo do trabalho para poder ajudar também. É isso mesmo. O projeto Haja Consciente falou aqui, que projeto lindo, amei conhecer. Que consigam muitas doações. Que bom que tem ponto de coleta no Bacaxiri. Irei contribuir. Aê, muito obrigada, é isso aí. Então, quem estiver também perto de Bacaxiri, ou Bacaxiri for até mesmo mais perto do que o Tatuquara, dá para aproveitar e ajudar a um lugar ao sol. Nós temos o ponto de coleta no Parolim também. Muita gente até achou mais fácil, só que a gente não está lá sempre, né? A gente, por conta da pandemia. Então, por exemplo, próximo sábado nós vamos estar lá o dia inteiro. Se você quiser levar alguma coisa até lá, entre em contato, nós vamos estar no Parolim. É que nem o Fernando comentou aqui, né? Solidariedade também exige planejamento. E é verdade, não tá fazendo as coisas assim na louca. Até porque os doadores, né, falam às vezes como pessoa que de vez em quando consegue ajudar de alguma maneira, eu não consigo ficar me deslocando pela cidade em todos os momentos, mas combinando, já combina com um, combina com o outro. Já cheguei a levar, por exemplo, doações para voluntários que moravam perto da minha casa, que fizeram o favor de levar. Então, tudo é uma questão de planejamento e estratégia. Então, isso mesmo. Para vocês que doam, para vocês que estão assistindo, entenderem esse lado também. E quem está assistindo, Bianca, quer ajudar, como é que faz para se cadastrar? Como é que faz para... É só aparecer? Tem uma entrevista? Como é que funciona? Então, a gente disponibilizou lá no Facebook. O Fernando tá online, me corrija se eu tô errado, tá, Fernando? A gente disponibilizou ali no Facebook um formulário. E você pode entrar nesse formulário e ali tem várias perguntas que a gente tenta extrair o seu melhor, vamos dizer assim, aonde você se encaixaria para ser um voluntário da ONG. Porque muitas vezes as pessoas querem ser voluntário, mas não sabem o que fazer, né? Não sabe exatamente para que caminho seguir ali dentro. Então realmente tem várias frentes aí que podem ajudar. Uma pessoa pode ajudar a ONG. E daí entra no formulário, preenche, a gente sempre tá vendo esses formulários, o Fernando mesmo, ele sempre passa para mim. Ou você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp também, se você já tem uma ideia do que você quer fazer, entra em contato comigo, conversa, qual que é a sua ideia, a gente vê onde pode ajudar. Assim, toda ajuda é bem-vinda mesmo, desde ser um professor, até na parte da limpeza, até na parte de buscar doações, até a parte da divulgação. Esses dias nós estávamos precisando de ajuda aí para fazer algumas artes, sabe? Novas camisetas da ONG também, a gente estava precisando de ajuda. Então, tem N frentes aí para poder ajudar. E a principal diferença é querer, né? Quem quer ajudar, consegue, faz a sua melhor. E a gente consegue extrair o melhor da pessoa quando ela quer. Então, todo tipo de ajuda, quem puder, é só combinar com a Bianca. Às vezes, né, você tem alguma habilidade que às vezes você achava que não era tão boa assim. Às vezes até mesmo arrumar um computador, né, ajudar na leitura. Uma criança ali só no acompanhamento,
profissionais, né, que às vezes tá sobrando um tempinho, quer ajudar. E acho O Fernando acabou de passar aqui, ó, o link do formulário aqui, ó. Quem quiser é só entrar nesse link aí, preenche o formulário, a gente entra em contato com você aí, vê seus dados, entra em contato. Muitas vezes acontece o seguinte, sabe, das pessoas entrarem no site da ONG e ver o nosso trabalho e querer participar, mas quando vê que é no Tatuquara, que é longe, eles desistem. Aí já desistem, é muito longe, não tem como ir e tal. Então é legal conversar com a gente antes, sim. A gente tenta entender o que a pessoa quer e no que ela pode ajudar. Uhum. Às vezes não precisa, né, se deslocar lá aqui de São José dos Pinhais até o Tatuquara, por exemplo, né? Pode ajudar com divulgação, até mesmo compartilhando os conteúdos de vocês, né, Bianca? Porque é uma coisa que gera mais engajamento ali no Instagram, no Facebook, onde mais pessoas podem conhecer, às vezes até moram perto da comunidade, podem ajudar, né? Muitas pessoas chegaram até a gente, muitas ajudas chegou até a gente por conta de compartilhamentos. Então é bem importante as pessoas compartilharem. Se você quer ajudar, o fato de compartilhar já nos ajuda sim, sabe? Nos ajuda, compartilha, comenta, dá a sua opinião sobre as coisas que a gente posta. Isso é muito importante, sim, é bem legal. Uhum. E nesse período de pandemia, Bianca, as doações que vocês recebiam também caíram? Caíram, sim. No começo da pandemia veio bastante. Logo que estourou a pandemia, sim, veio bastante ajuda, graças a Deus, que a gente conseguiu, onde que a gente conseguiu expandir o nosso trabalho, porque a gente foi para Almirante Tamandaré, foi para Araucária, também a gente chegou até a compartilhar cestas com o pessoal da Provopar, sabe, para ajudar o povo de outros lados também. Só que a pandemia foi passando, foi continuando e as doações foram caindo. Chegou uma época da pandemia, eu acredito que lá em setembro, mais ou menos, agosto, setembro, a gente estava bem com estoque zerado, assim, estava bem desesperado, vamos dizer, porque, claro, a gente não quer sempre dar o peixe, como falam, né? Mas a gente entende que nesse momento muita gente perdeu emprego, muita gente teve problemas em casa, enfim, e com água, com gás. Então a gente quer ir até onde realmente precisa, né? Eu sei que também teve auxílio, também isso ajudou bastante, deu uma melhorada, assim. Mas enfim, a gente realmente caiu as doações, e principalmente agora que a gente não tem aula, que não está mostrando nossos trabalhos em aula com as crianças, caíram mais ainda. Assim, em relação à ONG mesmo, sabe? Porque a gente precisava sempre de lanche, precisava de ajuda para pagar o aluguel, as despesas, água, luz, enfim. E a gente, nossa, caiu mais que metade, assim, para falar a verdade. A gente não está tendo mais aulas, mas a gente sempre está na ONG, sempre está trabalhando lá, está puxando doação, está levando doação, está trazendo, montando cesta básica, atendendo a população ali. Agora a gente vai começar com as aulas com os adultos, vão precisar de xerox, por exemplo, precisar de impressão, porque as apostilas, né, para a gente poder dar para eles. Então, assim, a gente sempre está precisando, sempre. Quero trazer um lanchinho, alguma coisa assim, eu sei que muita gente vem direto do trabalho, e quando começar com as crianças vai ser todo dia. Ou melhor, 4 vezes por semana. Então é mais ainda que a gente vai precisar de ajuda com lanche, sabe? Para as crianças. Então o bicho vai pegar. E mesmo, né, sem ter aula, vocês precisaram se adaptar, né? Ficar no espaço ali, né? Montar as cestas básicas e tudo mais. Isso deve ter sido bem puxado mesmo, né, para você. Sim. Graças a Deus eu consegui uma equipe de mães, hoje, equipe de mães mesmo, que são as mães das crianças que eu atendo. Elas hoje fazem parte da minha equipe braçal, vamos dizer assim, né? Tem a equipe lá, igual o Fernando tem a equipe administrativa e eles estão a equipe ali na lida, elas. E elas sempre estavam comigo, assim, para cima e para baixo. Vamos carregar doação, ainda bem, né? Porque senão minhas costas já não estavam inteiras mais. Vamos pegar a cesta básica, pegar doação, receber o povo lá. Por exemplo, enquanto eu estou aqui, elas viram e mexe, estão ali abrindo a ONG para entregar a cesta básica para o povo que nos procura. Enquanto a gente tem, né? Enquanto a gente não tem, não tem o que fazer. Então é o tempo todo assim. Elas estavam vendo um negócio para fazer a plantação, uma horta, enquanto eu estou aqui. Então, graças a Deus. O Fernando estava resolvendo outro assunto do terreno que a gente quer comprar, para ver se a gente consegue comprar.
nós estamos espalhados nesse momento, sabe? A equipe da ONG. E graças a Deus, vamos em frente. Nem sempre a gente tem tudo que a gente quer, falar a verdade. Tá faltando um monte de coisa, igual essas coisas que eu te falei, mas vamos em frente. Vamos começar a gritar, uma hora chega. Não vamos parar de divulgar, né? Principalmente isso, esse, né, que faz tanto bem. E me conta, Bianca, quantas pessoas tem na ONG, né? Um Lugar ao Sol nesse momento? Como voluntário, você pergunta? Isso. Então, tem algumas. Vou chutar aí umas 15 no máximo, contando com a parte administrativa e a parte braçal, vamos dizer assim, vamos dizer que são umas 15. As mães, né? As mães que são lá mesmo do Tatuquara e que vão estar no sábado lá no Parolim também. Nós vamos fazer umas mudanças lá na nossa sede do Parolim. E eu vou levar todo mundo para Tatuquara. Vou enfiar na Kombi, vou enfiar no carro. Tô vendo se alguém quiser dar carona também será bem-vinda para levar o pessoal lá. E tem muita coisa para a gente mexer. Eu quero deixar, a gente chama de colmeia. É a nossa sede do Parolim. E a gente quer deixar preparado aí para uma volta às aulas lá também. Que Deus ajude, né? Que daqui a pouco volte às aulas, né? Todo mundo precisa de educação e também desse carinho de vocês, né? Que é muito importante estudar. Fora meus braços direitos do lado de cá, que é o Fernando, que tá até falando aqui, ó, de dentista que a gente precisou, psicólogo, fisioterapeuta. Fora o Fernando, tem a Grazi também, que de vez em quando faz umas artes pra gente. Também tem o pessoal da Free Helper, que quando a gente precisa de alguma coisa extra lá, eles buscam voluntários pra gente. Enfim, tem N braços aí, vamos dizer assim. O Fernando falou aqui advogados, psicólogos, marketings, tecnólogos, dentistas, fisioterapeutas. Então, se por um acaso alguém está assistindo agora ou depois pelo IGTV quiser ajudar. E até queria perguntar, Bianca, se por um acaso eu sou, por exemplo, uma dentista, mas não tenho tempo sempre. Eu posso me voluntariar, marcar com você, por exemplo, uma data fixa para eu ir? Ou pode. Quando essa flexibilização também é aceita? Com certeza, super, super bem aceita. Toda ajuda é bem-vinda, como eu te falei. Graças a Deus, igual eu falei também, não sou eu só que estou lá, tem a equipe agora lá. Então, se eu não puder, por exemplo, a equipe recebe lá e a gente mobiliza o pessoal. Então, sempre são bem-vindos, a gente sempre se encaixa para que a gente possa ajudar o próximo. Isso não vai ser desculpa, sabe? E você falou agora há pouco de uma Kombi. Eu vi lá no Instagram de vocês que tem uns stories lá, uns destaques especialmente para uma Kombi. Essa Kombi tem uma história interessante aí, não? Ô, Fernando, você colocou stories da Kombi? Eu não sei, é assim, mas tem. Na verdade, a história dela foi o seguinte: quando eu comecei a trabalhar lá no Bela Vista, que foi em 2012, eu comecei com um grupo de crianças, né? E logo depois veio uma revitalização da prefeitura, que algumas crianças dali foram para outro lugar do Tatuquara. Eles fizeram aquelas casinhas da Coab, tiraram as famílias em situação de risco e levaram para lá. E as crianças, isso é uns 5 quilômetros dentro da própria Tatuquara. E daí as crianças ficaram tristes, porque não conseguiriam mais participar da ONG. Então eu prometi para elas que eu sempre ia buscar eles, né? Olha o que eu prometi para as crianças. Só que eu tinha um carro, né? Eu não tinha Kombi ainda, então era só eu. O meu marido ainda não participava da ONG comigo. Eu tinha outras pessoas, tinha mais 2 ou 3 pessoas que participavam comigo. Então o meu combinado era, eu ia para a ONG, passava lá, pegava as crianças com o meu carro e a gente fazia as aulas e depois eu devolvia as crianças. Tudo com autorização, óbvio, né? Dos pais e tudo. Só que as crianças começaram a crescer. E as crianças de lá, onde que eles estavam nesse outro espaço, outras crianças também queriam participar. E daí meu carro começou a encher, e já não cabia mais as crianças. E daí eu pedi ajuda para minha avó na época, e ela comprou essa Kombi para mim, para que eu pudesse pegar as crianças de Kombi. E meu marido achando que eu não sei dirigir, né? Mas eu sei, né? Melhor que ele, por sinal. E ele se voluntariou em dirigir a Kombi, sabe? Então ele sempre era o responsável de ir lá buscar as crianças e voltava. E acabou que a gente usa até hoje essa Kombi. A gente não faz mais isso, não pega mais as crianças, já fazem
uns 2 anos já, 2, 3 anos, que a gente não pega mais as crianças, mas a gente busca doação para cima e para baixo. A gente leva as meninas para o Parolim, leva, entendeu? Agora ela está sendo bastante usada para ir para o Parolim, né? Tatuquara Parolim, com a equipe, porque a equipe ajuda a limpar lá, ajuda a organizar. Enfim, ela é super essencial para buscar doação, ela é forte, às vezes tem bastante alimentos para pegar, então se fosse num carro ia estourar o carro, então a Kombi já é mais resistente e ela tá velhinha, o Fernando acabou de falar, ela tá velhinha mesmo, já nos deu bastante dor de cabeça, bastante problema, queria muito poder comprar outra Kombi, mas a gente não tem dinheiro, a gente está focando nossos objetivos agora na compra de um espaço no Tatuquara, né, que nós não temos dinheiro, então pouco que a gente tem que se concentrar, ou é um ou é outro, mas é isso, mas a Kombi faz muita diferença na ONG, sim, sem ela, metade dos trabalhos talvez não teria acontecido. Ele até falou aqui, né, que a Kombi move tudo, e carro é que nem filho, né, tem que se preocupar, a gente ama, a gente gasta, a gente se preocupa, trabalho, mas também ajuda demais, né. Já gastamos uma grana nessa Kombinha aí, mas vale a pena, sim, faz valer a pena. Ela também, então, é uma força, né, da ONG, um lugar ao sol. Sim, com certeza. Até quero fazer a próxima camiseta com o desenho dela. Vai ficar muito linda. Até, falando em linda, a Linda Mazeto falou aqui, parabéns, equipe, pela iniciativa da ONG, né? Muito obrigada. E obrigada. E também, Bianca, de você. Como é que surgiu em você essa vontade de ajudar, essa vontade de abrir a ONG, de se mover pelas pessoas? Todo mundo me faz essa pergunta, é muito comum, sabe? Mas eu não tenho uma explicação, assim, porque todo mundo que abre uma ONG, ou a grande maioria, tem uma história por trás, porque já passou por isso, já passou por aquilo, ou a família fazia e está continuando, que não é o meu caso, assim. Claro que a minha mãe e minha avó faziam algumas ações assim, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que eu digo que é meu tratorzinho, assim, é algo que eu não aceito muitas coisas, né, que eu vejo injustiças sociais, eu não aceito, e acho que é por isso que eu criei uma ONG. Então, eu tinha muito isso dentro de mim quando eu era pequena, e daí eu fui crescendo, fui vendo algumas ações também da minha avó, da minha mãe, mas são coisas assim, vou doar alguma coisa ali, vou doar uma coisa ali, até que aconteceu um dia que eu estava num bar, assim, eu tinha 23 anos, acho. Hoje eu tenho 24, 25. Não, mentira. 23 anos é em 2003. Desse lado a gente esconde. Eu estava num bar, assim, estava na faculdade ainda, mas eu estava num bar e eu com mais 3 amigos, assim, resolvemos, vamos fazer alguma coisa que preste, né? A gente só fica no bar, tá? Vamos fazer alguma coisa que preste. A gente juntou, estava próximo ao Natal, a gente juntou uns brinquedos, compramos uns brinquedos, assim, meia dúzia de brinquedos cada um. Falei com essas amigas, que foram as meninas que me ajudaram com o nome depois. Elas também me doaram os brinquedos e a gente foi numa comunidade bem próxima à minha casa, que era no Capão Raso na época. E a gente nem sabia o que ia acontecer. Foi com os carros lotados e veio aquelas crianças e elas ficaram tão felizes. Eram brinquedinhos na época de 199, sabe? E aí eles ficaram tão felizes, mas tão felizes com aqueles brinquedos. E foi no dia 24, de manhã que a gente entregou, dia 24 de dezembro, né? E eles ficaram tão felizes que isso me fez tão bem, assim, me fez tão bem, que parece que era aquilo mesmo que eu achei, o caminho da minha vida. E eu nunca mais parei, nunca mais parei. Eles se afastaram, veio outras pessoas, se juntaram, menos as meninas nunca se afastaram de mim. Elas sempre me ajudavam, me entregando as coisas, sabe? Divulgando também. O nome delas é a Aleca e a Carol. Nessa luta. E daí elas... E assim foi. E assim continuou. Você tá travado, acho? Alguém tá me vendo? Escutando. Mas a então tá. Agora destravou. Mas eu continuei escutando. Então assim foi. A gente sempre foi fazendo... Daí começou com trabalhos sazonais. Desde 2003. Indo no Natal, depois indo no Natal na Páscoa, depois... Natal, Páscoa, Dia das Crianças, foi aumentando. Até que em 2013, 2017 abriu a ONG oficialmente, daí com CNPJ. Não, 2007, Bianca, 2007 abriu a ONG com CNPJ, 2007. E daí, em 2012, a gente começou com esse projeto. Daí eu fiz uma pós de terceiro setor,
chama Gestão de Terceiro Setor. Aí um professor me ajudou a escrever esse projeto chamado Jovens Sementes, que eu te falei no começo da entrevista. E ele não veio comigo, ele só escreveu, me deu esse projeto, a gente meio que montou assim juntos. E eu comecei sozinha, com a cara e com a coragem, no meio da favela, nós não tinha nada. A gente montou uma mesa assim, com uma porta e 2 cavaletes, emprestou umas cadeiras da igreja, tinha um caderninho que a gente comprou e um lápis para cada criança. Começaram com 3 crianças, aí na outra semana foi mais uma, depois mais uma, depois mais uma. Quando foi ver, eu já tinha que estar pedindo, gente, me ajuda com material escolar, me ajuda aqui para a gente poder tocar. E estamos até hoje, assim. Hoje a gente está bem mais estruturado, graças a Deus, né? Já temos as coisas melhores, assim, mas ainda pedindo ajuda como sempre, assim, como sempre. Tem coisas que a gente não conseguiu ainda, né? Como ter uma ajuda do governo, por exemplo, a gente não conseguiu porque a gente não tinha uma sede própria. Uhum. Mas nós estamos atrás, vamos conseguir, não vamos desistir. Não desistam, não. Esse projeto é muito legal, muito bom. E você encontrou aí, né, aquela parte que faltava, né? Então assim, igual você me perguntou, né, como você começou. É por isso, eu comecei um dia fazendo uma ação dessa e me encontrei. E era isso que eu queria, assim, e desde então, é isso, eu sou uma pessoa que eu não sou conformada, não me conformo com as coisas que acontecem, sabe? E é por isso que eu tenho a ONG, é só por isso que eu sou uma pessoa que eu não me conformo. E cada vez pior, eu arrumo cada vez mais confusão com prefeitura, com Coab, com político, porque eu só vejo muita coisa errada, muita gente fazendo politicagem, muita gente querendo se aparecer. Então, é muito difícil, assim, para mim. Já fui ameaçada, esse ano mesmo já fui ameaçada, enfim. Mas estamos aí. Eu não vou desistir. É uma luta diária, né, de quem luta pela comunidade, né? Então, a gente também aqui da Rádio Mais já agradece pelo seu trabalho, que é muito gratificante também poder divulgar esse trabalho aqui na Rádio Mais. Que bom. Eu até tinha um programa de rádio também no ano passado. Eu também tinha, como o seu. Quer dizer, não era como o seu. Eu deixo você me contar. Então, ano passado eu fui convidada para fazer um programa de rádio chamado Bora lá na Rádio Plug, em Araucária. Uhum. E daí era um programa de entrevista que já acontecia com uma advogada, que é minha amiga, e daí ela entrou na política e me convidou para ficar no lugar dela. E daí foi bem bacana, assim, a gente trazia vários temas, como violência doméstica, como a política mesmo, ensinando, né, as pessoas como funcionava, como é a função de vereador. Trouxemos pessoas ali do Tatuquara que foi lá para o UFC, dar incentivo ao esporte. Foram várias coisas muito boas, assim, que eu aprendi bastante sobre o racismo, sobre consciência negra, sobre o candomblé, sobre intolerância religiosa, enfim, várias coisas. Foi muito legal. Não sei se esse ano vou voltar, por conta que eu quero voltar aos trabalhos com a ONG mais intensamente, né? Uhum. Talvez eu volte, mas enfim. É isso, e eu fui convidada por conta do trabalho que eu tenho na ONG. Eu fiquei muito honrada também, muito feliz com isso. Então, por um tempo você conseguiu com esse trabalho ali na rádio, né? Com esse convite, né? Conseguiu também informar as pessoas, né? E passar informações boas, né? Porque passar informações é muito importante, né? É essencial, eu te digo, até nos dias de hoje. Principalmente dentro de uma comunidade onde é mais fácil manipular as pessoas, vamos dizer assim. Então, quanto mais informações a gente levar, mais a gente está protegendo elas. Uhum. E desse trabalho, né, nesse tempo na ONG, no Lugar ao Sol, você deve ter uma história aí de alguma ação que te marcou, que te emocionou. Se você tiver essa história, eu quero muito saber qual é. Gente, é verdade, né? É verdade. Eu tenho várias, milhões de histórias, assim. Mas eu até estava escrevendo um livro no passado, assim, de tantas histórias, mas muitas coisas que me deixam muito feliz, assim, são... penso que eu entrei em 2012, né? E esse ano vai fazer 9 anos já. E as crianças que eram pequenininhas, muitas já são adultas, já são mães. Então, as coisas que mais me deixam feliz, assim, até os próprios adultos, até os próprios pais, depois, falam assim, eu lembro do que você me ensinou, professora, muitos me chamam de professora. E é por causa do que você me falou que eu não entrei nas drogas, por exemplo. Ou eu ainda não engravidei, ou eu me cuidei naquele momento. Ou, entendeu? Tipo, você me ensinou, por exemplo, o ano passado, nesse momento da pandemia, eu estava muito mais perto da minha equipe, que são as mães.
E acontece muito dentro da comunidade o machismo, né? E violência doméstica, essas coisas. Então a gente acabou se fortalecendo com isso. Eu com elas, se fortalecendo, dando forças para elas. E a gente começou com um grupo de psicólogas também, fazendo um trabalho em grupo. Foi muito fantástico. Espero que volte esse ano. E a gente se fortaleceu ali dentro. E é isso, assim, eu tô aqui por causa de você. Porque você me ensinou a ser assim. Porque você me deu força para eu não ficar nessa vidinha que eu tinha antes. E isso me dá muita força para continuar. Ou, às vezes, as pessoas veem minhas postagens, eu posto muita coisa nos meus status, sabe? Nos meus status do WhatsApp. Mais até do que o Instagram, mais até do que o Face. Até o Instagram e o Face está na mão do Fernando até. O que está na minha mão são só os meus status. Então, muita gente vê e fala, cara, você me inspirou a fazer tal coisa, você me inspirou a fazer... O último, assim, eu estava muito tentando incentivar os adultos a se inscrever no Enseja, que é para terminar os estudos, né? Uhum. Vamos, gente, vamos lá, a gente vai trazer professor para ajudar vocês. Daí uma outra pessoa, que não tem nada a ver com a ONG, que um dia foi uma voluntária, falou, Bianca, de tanto eu ver seu post, ver você incentivando, eu também me inscrevi no Enseja, porque eu me inspirei em você. Cara, isso me deixou muito feliz, assim, sabe? E várias coisas. Quando falo, por causa de você, que eu não deixei de ser assim, deixei de ser otário, eu levantei a cabeça, deixei de ter medo, sabe? Aprendi o que é certo, que é... Cara, e essas são minhas histórias, assim, tenho várias histórias. Uma das minhas meninas, que hoje tem vai fazer agora 23 anos, e o nome dela é Tayane, até é uma das responsáveis ali no Tatuapara, que eu deixo ela na minha ausência. Ela tem uma filha chamada Bianca, deu esse nome por mim, por causa de mim. E eu sou muito, muito grata com isso, muito feliz. Tem várias coisas, assim, que cada vez mais me motiva a continuar. E tem ameaça, não penso que é só flores, não, tá? Ultimamente só ando ameaça. E quanto mais a gente ataca as pessoas, digamos assim, que querem se aparecer, ou, né, mais a gente é atacado. E a gente sofreu ameaça e tal, mas tudo bem, faz parte. No máximo que vai acontecer, eu morrer e alguém dá o nome de uma rua do meu nome. Ai, meu Deus. Tô brincando. Tô brincando. Mas é assim mesmo, né, Bianca? Quando você começa a informar as pessoas que são de má índole, né, e querem deixar as pessoas desinformadas para se aproveitar, se incomodam com o trabalho bom, né? Com o trabalho que leva as pessoas para cima e tira elas dessa desinformação, né? E quanto mais eu incomodo, mais eu gosto de incomodar. Daí piorou. Daí é mais difícil me parar. Ai, Bianca, infelizmente a gente já tá chegando ao fim da live, né? Você tá no seu horário de almoço, também não quero incomodar muito. Imagina. Mas faço com o maior prazer. Agradecer demais você ter aceitado o convite aqui da Rádio Mais de participar aqui dessa live com a gente, de falar do projeto, da ONG Um Lugar ao Sol. Espero que quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois no IGTV comece a acompanhar o seu trabalho, seguir lá no Facebook, no Instagram. E para isso eu vou deixar esse espaço para você dar um recadinho para eles e também falar todas as formas de contato. Então, primeiro quero agradecer o seu convite. Obrigada por ter me convidado aqui para falar um pouquinho do trabalho da ONG Um Lugar ao Sol. Isso é muito importante para a nossa divulgação. É muito importante também as pessoas conhecerem nós. Ele foi inspiradora, que bom, né? Enquanto a gente continuar inspirando as pessoas, me dá mais vontade de continuar. Então, convido vocês a entrar no nosso Facebook, lá, Facebook / ONG Um Lugar ao Sol. Assim, @ONG Um Lugar ao Sol também aí no Instagram. Até peço pro Fernando, se você estiver online ainda, passar ali nos comentários, fazendo favor, meu amigo. E quem quiser pode entrar também em contato comigo no meu WhatsApp. Também, o meu WhatsApp está nas redes sociais e também. Vou ficar muito feliz de escutar o que você achou da minha história. E assim, seja o que for, a gente sempre vai estar lá continuando. Vamos para frente. Muitas pessoas assim querem nos ajudar e também querem nos parar, assim, mas enquanto a gente estiver limpo e a gente tem o nosso objetivo maior, igual eu falo, o meu objetivo maior chega a ser uma utopia, não, é uma utopia, mas eu não deixo de pensar, meu objetivo é mudar o mundo, assim, nem que a gente consiga mudar o mundo de uma criança, isso já vai
já vai me fazer a diferença com certeza. Então, se você também tem um sonho, corra atrás dele, não deixa parar. E é isso, siga a gente nessas redes sociais. Eu vou deixar meu WhatsApp aí também. 41984024464. Caso quiser falar comigo, só me chamar. Fico com o meu WhatsApp ligado. Até vou mostrar para vocês nesse momento. Deixa eu ver se dá para ver. Tá sempre ligado. Dá para ver? Eu trabalho no computador, então eu trabalho e o WhatsApp ligado. Então, se quiser falar comigo aí, é só me chamar. Então, fica o convite para quem está assistindo, quiser acompanhar. O Fernando também botou ali os links. Isso, botou lá. Então, eu vou salvar essa live aqui no IGTV da Rádio Mais. Quem quiser depois acompanhar de novo. Eu vou deixar também nas descrições ali todos os contatos de vocês. Quem puder compartilhar essa live depois que eu postar aqui também, para mais pessoas, né, conseguirem alcançar ali o trabalho da ONG O Lugar ao Sol. E também, né, como a Fernanda Alvini falou ali do Haja Consciente, para poder inspirar mais pessoas. Agradeço de novo, muito obrigada pela oportunidade. Sempre eu fico muito feliz com esses convites, da gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, que é feito com muito amor e muito carinho. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, nós que agradecemos. Um grande beijo. Obrigada a todos que participaram da live. Obrigada, Fernando, pela ajuda aí, passando os dados. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, até.